Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer, o famoso Caio, o seu Caio preferido. E agora eu tenho um novo colega Caio que realmente se chama Caio. A Magazine Luiza anunciou essa semana que agora tem um diretor de inteligência artificial que também se chama Caio. Em breve eu vou conversar com ele e eu trago aqui e lá na minha coluna da Exame também. Mas agora é hora de falar das notícias da semana, começando aqui com a Meta. A Meta finalmente anunciou o Llama 3.1. É uma espécie de chat GPT da Meta. Você pode acessar o Llama 3.1 pelo próprio Meta AI. Na verdade, se você estiver no Brasil, você não pode, porque ele não foi liberado no Brasil por uma preocupação da Meta em relação à regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que está preocupada, eu já fiz um vídeo sobre isso, depois confere lá, está preocupada com os dados dos brasileiros, né, que estão dentro desse modelo, que vão alimentar esse modelo, e trouxe questionamentos para a Meta, que preferiu simplesmente não lançar no Brasil ainda o Meta AI, mas já está disponível nos Estados Unidos. Se você botar uma VPN, você consegue acessar lá pelo Meta AI, o Meta AI dos Estados Unidos. Você também consegue acessar o Llama pelo Perplexity AI, uma inteligência artificial onde você escolhe o modelo que você quer usar, pelo Poe.com, uma outra inteligência artificial, outra ferramenta que você escolhe o modelo que você quer usar, ou, como é um modelo open source, você pode fazer o download, instalar no seu computador ou no computador, no servidor da sua empresa, inclusive alterar o código desse modelo para a realidade da sua empresa. O Zuckerberg fez um comunicado público falando sobre esse assunto, sobre esse lançamento. Ele não quer ficar para trás das outras empresas, então ele tem um dos maiores poços de petróleo para a criação desses modelos, que são os dados das mensagens que eu mando no WhatsApp, que você manda no WhatsApp, no Instagram, os posts, as imagens, o Facebook, etc. Tudo isso foi usado para treinar esse modelo que tem 405 bilhões de parâmetros. Para você ter uma ideia, é mais até do que o tamanho do chat GPT. Quando a gente fala nesses parâmetros, a gente está mais ou menos assim, fazendo uma analogia, falando da capacidade de memória. Quando eu abro uma conversa com ele, ele consegue lembrar. Quanto maior o número de parâmetros, maior é a memória que ele consegue ter daquela conversa, maior o tamanho da conversa que eu consigo ter com ele, maior o contexto que ele consegue trazer para mim. O Llama 3.1 compete de igual para igual com o ChatGPT e o Claude 3.5, que são ferramentas pagas. O modelo de negócio da OpenAI é vender o ChatGPT, do Claude 3.5, né, da Anthropic, é vender o Claude, e a OpenAI e o Llama e a Meta não têm o menor interesse de vender o modelo de inteligência artificial, eles vão disponibilizar gratuitamente. Na carta aberta que o Mark Zuckerberg publicou, ele falou muito mal da Apple, ele reclamou muito de ficar dependente de uma plataforma, e é por isso mesmo que de uns tempos para cá a Meta resolveu começar a lançar os seus próprios produtos, ao invés de comprar ou de entrar em plataformas ou lojas. Eles lançaram um óculos de realidade virtual. A Meta é dona do hardware, ela não depende do hardware de terceiros, então ela está realmente sendo a grande protagonista na realidade virtual. A Apple tentou entrar, mas não deu muito certo ainda. E eles querem, então, ser uma espécie de Linux, ser o modus operandi, ser aquela linguagem, aquele modelo que a maior parte da internet vai usar, porque é um modelo aberto que qualquer um pode pegar e alterar, ao contrário do ChatGPT e do Claude 3.5. Essa é a grande jogada do Zuckerberg, ele é quem tem o acesso a todos esses dados e até talvez ofusca um pouco a polêmica pelo fato, se ele vendesse esses dados, seria mais uma forma dele estar aproveitando os dados dos usuários, sem pagar nada para os usuários, para rentabilizar em cima disso, como ele já faz com a publicidade, e a Meta, o Facebook, já apanhou muito pelo fato de fazer isso, e agora ele está nessa abordagem mais cool, mais visionária, mais até pensando numa coisa de bem comum, etc. Ele acha que você ter uma mentalidade mais aberta para o código é mais democrático para a disseminação dessa tecnologia e posiciona a Meta como esse grande player que está patrocinando o desenvolvimento da inteligência artificial no modelo open source, no modelo do Linux, que, não por acaso, é o maior sistema operacional da internet. A maior parte dos dispositivos conectados na internet rodam um sistema operacional chamado Linux, que é open source, que qualquer empresa pode pegar, alterar e construir a seu bel prazer. A Meta quer ser o sistema operacional das inteligências artificiais, já o Zuckerberg antevendo que esse é o grande futuro. Ele falou que no mundo a gente vai ter mais assistentes virtuais do que pessoas, e isso é verdade, porque ele inclusive quer transformar
todos os perfis nas redes sociais em assistentes. Um assistente treinado com todos os conteúdos que eu postei pode responder às pessoas que me mandam mensagem e aí acaba virando mais uma fonte de renda para mim, como influencer, como criador. E isso vale para as marcas que têm já os seus perfis nas redes sociais. Existem mais empresas do que pessoas, existe mais perfis no Instagram do que pessoas e, portanto, vão existir mais assistentes do que pessoas por conta dessa visão que o Zuckerberg tem e basta ele estalar o dedo que ele cria uma funcionalidade onde todo mundo automaticamente tem um assistente seu treinado com seus conteúdos e, portanto, ele fez aquela profecia dele se autorrealizar. Mistral AI é a principal concorrente do Llama, é uma empresa aqui da Europa, da França. Eles também lançaram mais um modelo, Mistral Large 2, Mistral Large 2, mais um modelo de linguagem para a criação de texto, para concorrer justamente com a Meta. A gente teve vários anúncios e não ficou de fora essa empresa europeia também. Vale a pena você testar, você que já testou o Llama, testar o Mistral AI, que é mais uma opção, e eles também lançaram um modelo novo. E a Apple também surpreendeu o mundo lançando 2 modelos de inteligência artificial de código aberto. A Apple, criticada pelo Zuckerberg por ser fechada, ela lançou 2 modelos, estão disponíveis lá no Hugging Face, que é um grande repositório de inteligências artificiais, e agora é provável que eles estejam pensando em colocar esses modelos da própria Apple nos iPhones, nos relógios, e não ficar só com o modelo da OpenAI, que é o acordo que hoje a Apple tem. A Apple tem um acordo com a OpenAI e, portanto, a Siri, se você já usou a Siri, quando você usar a Siri versão 2.0, você vai estar conversando lá com uma espécie de chat GPT. Temos também o Google. O Google não ficou para trás, ele também lançou mais uma versão do Gemini chamada Flash, Gemini 1.5 Flash, trazendo melhorias para qualidade e latência. Ele responde mais rápido e ele agora consegue receber mensagens maiores e dar respostas mais longas também. Ele também agora pode se conectar direto com o seu Google Drive, com seus arquivos, com seus e-mails. O Google está ali tentando continuar essa batalha, apesar de eu achar que ele está perdendo, porque os sistemas de AI do Google, por incrível que pareça, são muito piores, mais lentos e menos fáceis de usar do que os sistemas da OpenAI e da própria Anthropic. Anthropic, também temos notícia da Anthropic, por falar nela, ela está recebendo críticas massivas de criadores de websites e de blogs, dizendo que ela está fazendo o scrapping dos sites mesmo quando os sites não autorizam. Por conta toda essa boom da inteligência artificial generativa, muitos sites, quando um robô entra lá para simplesmente chupar aquele conteúdo e depois treinar uma inteligência artificial, existe um código que você pode colocar no seu site, num arquivo chamado robots.txt, e se você colocar uma linha específica nesse arquivo dizendo não faz scrap do meu site, foi um combinado que as inteligências artificiais não iriam fazer o scrap daquele site, não iriam chupar aquele conteúdo. E foi descoberto que a Anthropic está ignorando este pedido, ignorando este combinado e está puxando dados de sites, mesmo que esses sites não tenham autorizado. Isso para treinar o seu modelo de linguagem, que por acaso é um dos melhores que tem no mercado. E também, por acaso, e na verdade paradoxalmente, a Anthropic ela se posiciona justamente como aquela empresa de IA mais ética do planeta. É aquela que vai se preocupar com a ética, vai se preocupar com o bom uso, vai se preocupar com os dados, com a privacidade, etc, etc. E justamente a Anthropic que está sendo acusada de fazer isso. Vou ficar de olho e na semana que vem vamos ver como que eles desdobram esse assunto. Mais um grande guru da inteligência artificial também anunciou coisas essa semana. Eu estou falando do Elon Musk, dono do X, que era o antigo Twitter, do XAI, que é a AI do Twitter, assim como a Meta tem a Meta AI, tem o XAI, do Grok, que é o produto de AI da XAI, e da Tesla, que é a empresa de carros elétricos. Os carros mais chiques do mundo são da Tesla, pelo menos quando eu vejo na rua eu acho super chique. Aquele carro parece uma espécie de, por acaso, um iPhone dos carros. Se a Apple tivesse uma empresa de carros, eu acho que seria parecida com a Tesla. Ele anunciou que o Grok 2.0 está chegando em breve, promete estar no mesmo nível que o ChatGPT, e ele previu também, aquelas profecias autorrealizáveis, que o Grok 3.0 vai ser a inteligência artificial mais poderosa do mundo. O X, Twitter, tem uma característica interessante, que é uma rede social muito usada por
profissionais da escrita. Jornalistas, meus amigos jornalistas adoram usar o Twitter, escrevem pra caramba no Twitter, as empresas, praticamente a área de relações públicas das empresas é o Twitter, dos candidatos, dos políticos também é o Twitter. Então a qualidade do texto que está escrito no X tende a ser melhor, ou mais profissional, ou mais bem escrito do que a qualidade do texto que está numa postagem de gatinhos, por exemplo, do Instagram. No Instagram, todo mundo posta tudo sobre qualquer tema. No Twitter, no X, há uma concentração de seres humanos que são mais treinados profissionalmente na arte de escrever. Portanto, possivelmente o Grok vai ser melhor do que o próprio Llama ou do que o ChatGPT, porque ele tem dados melhores. Isso eu estou falando teoricamente, porque o Twitter também é uma rede social que tem muitos robôs e muitos robôs que já criam conteúdo há muito tempo na rede. Então há uma dificuldade de tirar o ruído. Como é que a gente tira o ruído e treina o modelo de inteligência artificial só com os dados realmente escritos, os textos realmente escritos por seres humanos? Mas está aí o Grok 3.0 com a promessa do Elon Musk de ser a melhor de todas. Estou curioso para ver. Um outro anúncio que o Elon Musk fez foi relacionado à Tesla. Ele promete que a Tesla já começou a produção de robôs humanoides para uso interno. Na verdade, vai começar no próximo ano. E que ele vai começar a vender robôs humanoides em 2026. Imagine então que eu trabalho numa empresa na Cargill ou na Brasil Foods, eu posso virar para o robô e falar para o robô o seguinte prompt: vai lá na colheita e pega os tomates. O robô vai levantar, vai lá na colheita, vai pegar os tomates e vai botar no lugar que tem que colocar. Os robôs vão... o nível da inteligência artificial, o próximo nível da inteligência artificial, segundo alguns especialistas, eu acredito nisso, é a integração da inteligência artificial em sistemas robóticos que vão permitir com que nós façamos ou mandemos a máquina fazer coisas que não estão só nas telas. Não é só produzir um texto, ou fazer uma imagem, ou escrever um e-mail, ou revisar um contrato, ou tudo que a gente faz pelas telas. São atividades concretas do mundo real a partir desses robôs que vão conseguir se movimentar de uma forma parecida com a forma como nós, seres humanos, nos movimentamos e vão começar a fazer tarefas mecânicas por nós, orientados pela nossa voz, pela nossa linguagem natural. Uma Alexa que anda. Esse é o próximo nível da inteligência artificial dentro do mundo real e o Elon Musk já disse que a partir de 2026 vai ter o robô dele nas lojas. Você compraria o robô do Elon? Eu vou ficar com medo. A Microsoft também fez anúncios. A notícia da Microsoft tem a ver com o Bing. O Bing é o Google da Microsoft e eles estão alterando o layout do Bing para alguns usuários, priorizando as respostas geradas pela inteligência artificial e relegando os links àquela coluna lateral. Quando eu faço uma busca, qual é o maior especialista em inteligência artificial do Brasil, ao invés de ter vários links, você vai ter um texto resumindo a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, e os links numa barra lateral com menos prioridade. Isso significa que as empresas, como por exemplo a Exame, vai ter que adaptar as suas estratégias de SEO e marketing de conteúdo, porque não vai mais bastar estar no topo das buscas. Cada vez menos as pessoas vão ir até o teu site para ver o que você está falando. Cada vez mais elas vão acessar um resumo compilado daquilo que você produziu e está na internet. É por isso que, inclusive, eu tenho valorizado cada vez mais o conteúdo audiovisual. As pessoas gostam de... Você está aqui, você gosta de ouvir eu falando sobre as notícias. Inclusive, as minhas reações, os meus sentimentos, a forma como eu estou falando, a ordem que eu trago, a curadoria que eu estou fazendo. Então, talvez simplesmente ler um resumo do que eu estou falando não seja o suficiente para você entender o conteúdo que eu estou querendo te transmitir. Isso eu estou dizendo porque é uma clara valorização cada vez mais intensa do conteúdo audiovisual, em vídeo e voz, que é o que vai conectar as pessoas. O conteúdo em texto vai ter cada vez menos valor na internet, porque cada vez mais as pessoas vão ler resumos dos textos e não os textos originais. E cada vez mais elas vão se conectar com o ser humano que estiver falando através daquele texto, tá certo? Elas podem até ler o meu texto, você pode até ir na Exame e ler o meu texto,
Mas você vai fazer isso porque você vai querer ter uma conexão direta comigo e não se informar sobre o assunto que eu estou falando. Para você se informar sobre o assunto, você vai ler um resumo que, inclusive, considera diversas fontes e não somente uma fonte, a fonte, no caso, do meu texto. Então, é uma tendência para a produção de conteúdo a gente ter cada vez mais os conteúdos resumidos ali. E já é um desafio para as empresas de comunicação, como a própria Exame, resolver essa conta. Afinal de contas, a gente deveria ser remunerado pelo modelo de linguagem que lê a nossa matéria e entrega aquilo para o usuário. Ou pelo menos que a nossa publicidade, que é quem viabiliza a produção dessa matéria, estivesse incorporada também naquele texto que está sendo entregue para o usuário. Não é barato produzir conteúdo de qualidade. Essa aqui é a verdade. Se tornou mais barato produzir texto, mas não se tornou mais barato produzir bons textos. Então, a gente ainda está encontrando o modelo, mas certamente é algo que está mais perto do que antes. A própria OpenAI já tem assinado acordos com diversas empresas para fazer o licenciamento de conteúdo, tá bom? Então essa é uma tendência aqui. Agora vamos falar das notícias de inteligência artificial relacionadas à produção de vídeos. A gente tem a Luma AI lançando um recurso muito maneiro, muito legal, do loop infinito. Isso abre possibilidades criativas para os designers e os criadores de conteúdo. Você pode, imagina uma marca, por exemplo, como a Havaianas, pode criar um loop hipnotizante das suas sandálias, se transformando em diferentes estilos ou visitando diferentes países. Isso pode revolucionar também a arte digital, artistas brasileiros criando instalações infinitas. Essa tecnologia também tem potencial na educação e no treinamento. Imagine explicações visuais complexas em loop, facilitando o entendimento de conceitos difíceis em ciência e engenharia. Se eu estiver, por exemplo, explicando uma mecânica, um motor, um workflow, um fluxograma, eu posso criar uma animação no Luma e quando você dá um checkzinho ali para ele criar uma animação infinita, o que ele faz é basicamente colocar como último frame, a última imagem do vídeo, algo que está conectado com a primeira imagem do vídeo. Então você tem um vídeo que fica fluidamente se repetindo e criando uma experiência muito legal de inteligência artificial, produção de vídeo de inteligência artificial, naquele vídeo que fica se repetindo. Muito útil para publicidade, principalmente. E o Kling, se você não sabe, o Kling é o Sora chinês, o Kling é o Luma AI chinês, o Kling é a ferramenta de inteligência artificial para transformar textos em vídeo. A melhor que tem para transformar textos em vídeo. Eu coloco o texto e ele transforma em vídeo. Ele está agora acessível globalmente, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar o Kling AI. Eu coloquei ele lá no meu guia, inventormiguel.com, está lá o Kling. Vou colocar o link aqui na descrição para você. Diretamente relacionado com esse anúncio do Kling, eu vi uma notícia publicada no Meio Mensagem que fala de uma tendência das agências de começar a contratar menos produtoras de conteúdo para produzir os conteúdos das suas campanhas, porque elas começam a internalizar uma parte desses conteúdos, capacitando os seus colaboradores a usar ferramentas como essa, como o Kling, como o Luma AI. Você não precisa mais fazer toda aquela produção, fazer os shots, selecionar modelos, atores, etc. Você, para certas peças, consegue usar essas soluções e internaliza boa parte desse desenvolvimento. Eu próprio tenho conversado com muitas agências nesse sentido. Se você é uma agência de marketing, publicidade e quer fazer essa transformação, me chama aqui para a gente conversar, porque tem muita coisa acontecendo e é de fato um divisor de águas. Como você incorporar essas ferramentas no dia a dia da sua agência e melhorar a qualidade da produção, melhorar a satisfação do seu time e até reduzir custo com a contratação de fornecedores. Outra notícia relacionada ao mundo dos vídeos e da inteligência artificial tem a ver com o Runway. O Runway é a minha favorita, é uma empresa americana de inteligência artificial feita para agências. Ele é meio que um one-stop shop, você faz geração de imagem, de áudio, de vídeo, tudo por inteligência artificial lá dentro da plataforma do Runway, e ele foi acusado de treinar o seu modelo com milhares de vídeos do YouTube sem permissão. As políticas lá do YouTube dizem: você não pode fazer o download do meu vídeo e treinar um modelo de inteligência artificial. O pessoal do Runway ignorou essa regrinha que estava lá e simplesmente fez o download de milhares, de milhões de vídeos do YouTube para treinar o seu modelo de inteligência artificial que consegue receber um texto e criar um vídeo. O que ele faz na prática? Quando você manda um prompt para o Runway, ele vai pesquisar
todos os vídeos que foram, todas as descrições dos vídeos que foram publicadas no YouTube, vai comparar o seu prompt com essas descrições, vai ver os vídeos que mais parecem com a descrição que você mandou, vai dar uma combinada neles, naqueles pixels ali, e vai te mandar um vídeo novo, que parece que foi criado pelo Runway, mas na verdade foi criado por quem está lá, por quem está aqui, por mim, por outros criadores de conteúdo aqui do YouTube, e agora o Runway está criando sem permissão e, portanto, em breve deve ser processado pelo YouTube. Será que o YouTube vai processar? É uma denúncia que tem sido feita constantemente. Tanto os próprios modelos de linguagem, muitos foram acusados de extrair as transcrições dos vídeos do YouTube, que é também um conteúdo de muita qualidade, porque se está um vídeo no YouTube e foi editado, etc., não é um conteúdo qualquer que alguém postou aleatoriamente no Instagram ou na rede social, então é um conteúdo, em geral, de boa qualidade. E essas transcrições também foram usadas ilegalmente pela própria OpenAI, pelo Anthropic, pelo próprio Gemini. Apesar do Gemini ser dono, né, ser da Google, o YouTube ser da Google, não há um acordo entre essas empresas internamente e nem havia em relação aos usuários que aceitam publicar conteúdo e não necessariamente aceita que esse conteúdo seja usado para treinar uma AI. Eu não assinei nada em relação a isso quando eu criei minha conta no YouTube e nem no Instagram, apesar deles estarem fazendo isso. E o Runway está sendo, então, acusado de fazer isso. O que eu acho engraçado nessa discussão, só um parêntese aqui, é que o dono desse manancial de dados, que são esses vídeos de altíssima qualidade que estão lá no YouTube, que é o Google, não consegue sequer raspar a chegar perto, assim, né, tocar de longe as ferramentas de geração de vídeo, como o próprio Kling chinês, como o Runway, que é o americano. Eles não liberaram nenhuma ferramenta minimamente útil de geração de vídeo e eles fizeram no máximo alguns anúncios, mas muito tímidos e que meio que morreram, sumiram depois. Parecia que a gente temos que falar só para a gente dizer que está fazendo e não conseguem lançar nada. Estão sentados nesse manancial de dados e não lançam uma inteligência artificial sequer que consiga vingar. Torço por você, Google, gosto de você, mas está difícil. Está difícil. E a Stability AI, que é uma espécie de Llama, né? Você já sabe, Llama é open source, o Stability AI também é open source e é uma ferramenta, é um código open source para criação de vídeo. Qualquer pessoa pode pegar o código da Stability AI e alterar. Por isso que a Stability AI virou o padrão. Né? Todas essas ferramentas, o Runway, o Kling, o Luma, o Sora, todos eles usam com certeza alguma coisa do Stability AI. Eles lançaram o Stable Video 4D, que agora permite você gerar múltiplas perspectivas de um objeto a partir de um único vídeo. Isso pode revolucionar os setores de e-commerce, por exemplo, publicidade. Imagina o Magazine Luiza usando essa tecnologia para mostrar produtos em 360 graus a partir de um único vídeo. Isso também pode transformar a indústria imobiliária, permitindo tour virtual mais dinâmico e realista. E para a indústria de games é um crescimento, como sempre. Isso pode significar uma revolução na criação de assets, na criação dos personagens, dos objetos, tornando o processo mais rápido e mais acessível. Basicamente, eu vou conseguir filmar um objeto e esse objeto que foi filmado se transforma num modelo em 3D dentro do computador que os usuários, a partir de uma tela plana, conseguem visualizar num objeto 3D. Percebeu? Isso é bem complicado de fazer. Não havia até hoje uma tecnologia capaz de fazer isso e hoje não só há, como ela é de graça e qualquer um pode pegar e alterar e adaptar para o seu próprio negócio. Se você tiver equipe de tecnologia, você pode pegar esse produto que está pronto, alterar o código, conectar no teu negócio, no teu ERP, nos seus sistemas internos e mudar a forma como você lida com esse processo de criação de objetos do mundo real em 3D. Se você ainda não tem uma equipe fazendo isso, me procura aqui para a gente conversar, que chegou a hora. Agora vamos falar das notícias de inteligência artificial para imagens. A Adobe, outra grande gigante Big Tech, introduziu novos recursos de inteligência artificial no Illustrator e no Photoshop, incluindo o Generative Shape Fill e melhorias
de desempenho. Agora roda mais rápido. Você pede o que você quer e ele roda mais rápido. Isso significa ferramentas ainda mais poderosas para acelerar o fluxo de trabalho do pessoal criativo. As agências de publicidade vão criar campanhas mais rápido, com mais liberdade criativa. Os designers vão ter acesso a capacidades que antes estavam restritas a grandes estúdios. Isso ressoa com o que eu acabei de falar agora na notícia sobre o Luma AI. A própria ferramenta que já todas as agências usam, o próprio Adobe já incorporando essas ferramentas de inteligência artificial ali dentro. E uma outra grande notícia, o Leonardo AI foi comprado pelo Canva. Canva, o grande concorrente do PowerPoint. Qualquer pessoa que não usa PowerPoint, com certeza usa Canva. E o Canva comprou o Leonardo AI, que era, né, não sei nem se eles vão manter o nome, mas foi comprado pelo Canva. Leonardo AI, recentemente, essa era a notícia original, eles lançaram um recurso de colaboração. Então eu posso criar um grupo de pessoas que vão interagir com os prompts, eles vão ver os prompts que eu estou fazendo, vão ver as imagens que eu estou gerando e vão poder criar colaborativamente as imagens ali dentro do Leonardo AI. O Leonardo AI começou como uma empresa para produzir assets para games, para produzir personagens em 3D, se transformou numa empresa para agências de publicidade produzirem imagens e vídeos, concorrente do Runway, inclusive, do Luma, etc. E agora foi comprado pelo Canva, as 120 pessoas, seres humanos, os 120 cérebros humanos que estavam revolucionando a criação de imagens com inteligência artificial do Leonardo AI agora estão a serviço do Canva. Então é muito provável que o Canva em breve lance alguma grande novidade. Eu estou super ansioso para ver o que o Canva vai fazer, adoro a ferramenta do Canva e vai competir com o PowerPoint. Temos o Copilot do PowerPoint e teremos o Leonardo AI, eu não sei como é que o Canva vai chamar, esse novo assistente deles que eles vão incorporar agora do Leonardo AI, que é extremamente poderoso. Está tudo conectado, né? Ele usa o modelo open source do Stable Diffusion que eu falei lá e agora vamos ver como que esse mercado se movimenta na próxima semana. Foram dezenas de notícias, eu tentei aqui selecionar de tantas notícias que aparecem de inteligência artificial, as que mais chamaram a minha atenção, as que são mais importantes para você se manter bem informado, bem informada sobre esse mundo da inteligência artificial. Não esquece de curtir esse vídeo, de me seguir aqui, compartilhar com os amigos e me seguir nas outras redes sociais também, que lá eu publico diariamente. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Fui!